Bom dia a todos e a todas nessa manhã de sábado ensolarada. Tô aqui ajeitando aqui. Bom dia novamente, porque depois esse vídeo fica no feed e a gente fica fazendo aquele papel de bobo, olhando para cima, olhando para o lado, né? E não falando porque não tem nenhum convidado ainda. Eu acabei de iniciar o vídeo nesse momento. Gente, bom dia. Hoje o tema é marcas da violência no espírito. Então nós vamos discorrer aqui sobre quais são as marcas que às vezes ficam em nosso espírito e como nós devemos preservar o espírito dessas marcas. Porque a violência assola o mundo afora, né? Ela não somente assola o nosso país, mas o mundo inteiro. É uma violência de todos os tipos, são violências morais, violências físicas, são violências que não se pode evitá-las num mundo em que nós sabemos que é um mundo egóico, em que as pessoas vivem, né, pensam somente no seu umbigo, né, no seu cordão umbilical, no seu, digamos assim, eu digo que é um mundo umbilical, né, um mundo em que nós vivemos muito. Não é nem se fosse para dentro de nós seria excelente, mas não, nós vivemos por conta de nós mesmos, né? Então, é um mundo em que se pratica exacerbadamente a individualidade, é um mundo em que nós estamos vivendo atualmente, que além da individualidade exacerbada, nós também temos uma dificuldade muito grande de dividir, de compartilhar com o outro aquilo que nos tem, aquilo que nós temos de bom, aquilo que nós temos em excesso às vezes, não é somente material, mas também o conhecimento, a própria espiritualidade que cada um de nós tem dentro de si e que nós poderíamos explorá-la a ponto de ajudar o outro, ajudar aquele que se encontra em algum momento, angustiado, desesperado. Bom dia. Então, nós precisamos, nesse momento sério em que vivemos, nesse momento decisivo, né? O mundo passa por uma transformação muito grande, uma transformação que se percebe iniciada na pauta de costumes, na transformação da sociedade. Nós estamos vivendo uma nova sociedade em que nós precisamos desconstruir conceitos antigos, conceitos arraigados que nós temos dentro de nós, conceitos egóicos. É um mundo que nós precisamos dessa forma, como que eu diria, nós precisamos ter mais empatia mesmo, viver para o coletivo, né? Nós perdemos muito o senso coletivo. E eu não vou dizer, é agora, é a atualidade que nós estamos vivendo dessa forma. Não, nós já estamos vivendo dessa forma já há algum tempo. Isso não é uma coisa nova. Isso de dizer que as pessoas são violentas e são egóicas não é realmente uma coisa nova, um fato novo, né? O homem sempre teve dentro de si uma tendência muito grande de viver, né, pelo seu umbigo, de viver pela sua individualidade, pelos seus. Então a violência, ela está presente em todos os sentidos. É uma violência moral, é uma violência física e é também uma violência espiritual, né? E são essas três violências que eu quero falar hoje. Pessoal que está chegando, né? Hoje eu me atrasei uns 5 minutinhos, então eu comecei agora, estou começando a live. Então não perderam muita coisa, eu estou fazendo apenas um preâmbulo do que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre as marcas da violência no espírito e para isso eu estou dizendo que são 3 tipos de violência. Nós temos a violência física,
a violência moral, a violência que atinge o nosso psique e a violência espiritual. E vou mais ou menos explicar o que seriam essas três violências. E a começar, estou falando que muitas pessoas acham, o mundo está muito egoísta, o mundo está muito violento, nunca foi assim, né? Não, o mundo sempre foi violento, o mundo sempre foi assim, a começar pelas grandes guerras que nós tivemos no passado, né? As duas grandes guerras no século XX, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a violência já vem há muito tempo. E aí se nós formos retroceder, né? O período medieval, as cruzadas, foi uma grande violência que ocorreu, as cruzadas, né, encenada pela Igreja Católica, infelizmente, com todo respeito à Igreja Católica, mas como toda instituição, nós temos pessoas boas e pessoas não tão boas dentro das instituições, sejam elas evangélicas, católicas, protestantes, espíritas, né? Então, nós temos essa violência já enraizada dentro de nós há muito tempo. O homem neandertal, ele para poder se alimentar e sobreviver, ele matava também. Então ele lutava, ele não tinha muita diferença se nós observarmos, né, com outra, numa analogia diferente dessa que nós conhecemos. Se nós formos observar, nós temos aí um primitivismo ainda muito presente em termos de espírito dentro de nós. Nós não temos ainda aquela ignorância do homem neandertal, porque o homem neandertal, se nós formos observar o primitivismo dele, era com relação a como que ele ia comer, a como que ele ia se vestir, como que ele ia tratar a família ali, como é que ocorria aquele embojo familiar. Mas, opa, tem alguém, o meu outro celular tá ligado. E ele tá dando... Vou desligar aqui, gente, desculpa. Então... Já desliguei. Perdão. Então, o homem neandertal, ele tinha hábitos primitivos com relação à matéria, com relação a como eu vou me alimentar, como eu vou me vestir, os costumes familiares. Ele tinha pode-se falar que o primitivismo dele era muito mais na parte material, né? Agora, o espírito do homem neandertal, que também era muito primitivo, obviamente, se nós formos observar de lá para cá, olha, não houve muita evolução em termos de espírito. Só que hoje ele não bate pedra na pedra para fazer fogo, ele não sai matando, não sai caçando e matando o animal e comendo, né? Sem ter um talher, sem ter uma tecnologia, né? O que aconteceu com o mundo é que ele evoluiu tecnologicamente muito, e cada vez mais no século XX para o século XXI, a tecnologia em 2 séculos foi uma coisa absurdamente fantástica em termos de progresso. A ciência progrediu demais, a tecnologia progrediu demais, mas o nosso espírito ainda guarda resquícios lá do homem neandertal, do homem primitivo. O nosso espírito ainda está dessa forma. Então vejam vocês que o avanço tecnológico, o avanço da ciência não cresce proporcionalmente ao do espírito. E é isso que eu quero deixar isso aqui hoje de uma forma mais cristalina para que nós possamos compreender isso, né? Infelizmente o homem, a gente vê hoje, por exemplo, essa semana fomos assombrados aí por aquela que repercutiu muito, mas isso é muito comum, infelizmente, né? Uma criança de 10 anos que foi estuprada, que engravidou e que infelizmente a reação de alguns setores da sociedade foi que ela não abortasse, porque ali tinha um bebê, tinha um neném, então era matar o bebê. E ninguém estava pensando nela, né? Na vida dela. O espiritismo condena o aborto, sim. O espiritismo condena o aborto, mas também tem como eu falei, né, eu sempre gosto de dizer, nós não temos regra geral, não é só o espiritismo. Para tudo na vida não tem regra geral. Tudo nós temos que avaliar de acordo com o caso concreto. O espiritismo condena sim um aborto porque ele entende, veja bem, olha como é que é a reencarnação, né? Os 2 espíritos que serão pai e mãe, eles têm um acordo lá de trazer aqui para o mundo a Margarete.
Aí a Margarete nasce. Se a minha mãe resolve me abortar, ela vai, né, prorrogar uma missão, um resgate que ela tem comigo. Ela vai prorrogar um monte de coisa que ela tem, e o meu pai também, e eu com eles, e eu com um monte de gente. Então vai ter né? Isso é uma coisa que nós sabemos que a partir do momento da concepção, né, e que o óvulo é fecundado, já tem vida. Então ali tem um espírito cuidando para vir. Mas veja bem, há casos e casos. E Kardec diz o seguinte: entre a vida que está por vir e a vida que já está, sempre vamos optar pela vida que está. Né? Então, a vida que está é de uma menina, uma criança que tinha que estar brincando de boneca, vivendo a vida de forma lúdica, sendo acarinhada, sendo bem tratada, orientada, educada e amada. Enquanto que uma família, porque ao que parece ali, não era somente aquele tio que cometia aqueles abusos contra ela desde os 6 anos de idade, mas sim o avô, parece, o filho do avô, e ela era criada pelos avós. Eu não sei bem a história dela, não sei porquê, né, a mãe e o pai onde estão aí, eu realmente não sei. Mas eu não vou também julgar ninguém, né? Quem sou eu para ficar julgando? Mas nós temos que prestar atenção na menina. Então, alguns setores da sociedade foram lá para frente do hospital chamar a menina de assassina. Então vejam, olha ao ponto que nós chegamos, né? Uma criança que foi violentada, uma criança que sofreu, né, um crime, ela ainda está sendo responsabilizada. E teve gente que falou coisa pior que eu não vou nem falar para não estragar a nossa manhã a respeito da menina. Por conta de uma vida que está por vir. De uma vida que vinha numa situação, olha a situação, né? Para um lar que já era um lar desajustado. Com uma criança que não vai conseguir ser mãe. Então, nós vamos criar um problema muito maior, enfim. Eu não estou defendendo aborto, não estou defendendo crime, nada. Eu estou dizendo o seguinte, que o que foi feito com essa criança foi um verdadeiro absurdo, uma violência sem limites, em que ela vai carregar isso por toda a vida dela. Então ela precisa de ajuda para poder trabalhar isso, para que ela seja uma pessoa feliz no futuro, para que ela consiga construir uma família ou não, mas para que ela tenha outra visão de mundo e não aquele mundo que mostraram para ela desde os 6 anos de idade, né? Que é um mundo nojento, um mundo violento, um mundo egoísta, um mundo em que ela nem conhece o que é amor. Né? É muito triste. Então, baseado nesse fato, eu resolvi fazer minha fala hoje para que nós possamos compreender o quanto essa violência, por exemplo, nesse caso, né, específico que eu estou falando, e é obviamente que o diretor do hospital em que a menina fez o procedimento do aborto, ele é um hospital específico para esse tipo de procedimento, para os abortos legais, no Recife. Ele disse que é uma tristeza, desde o ano de 96, toda semana tem de 1 a 2 casos de criança, fora as adolescentes, né? E as mulheres já adultas, com gravidez resultada de estupro. Então, 2 casos por semana de crianças, e que isso vem crescendo assustadoramente. Então, nós paramos e pensamos, meu Deus, onde nós estamos? Né? Essa violência contra a mulher, especificamente, a violência contra a criança, uma violência sexual, e quando não é a violência sexual, é a violência contra a mulher, onde os homens os companheiros, né, estão matando, estão espancando, quando as mulheres decidem sair do relacionamento. São violências, né, fora todas as outras violências que nós temos, mas essas 2 violências especificamente, são violências que ficam marcadas no espírito. E são essas marcas, né, que eu quero falar, como é que nós podemos fazer, o que a gente pode refletir sobre isso, e como que nós podemos reduzir, né, redução de danos, como se fala muito hoje, né? Um plano de redução de danos. Como que nós vamos reduzir esse dano, principalmente psicológico, nessa criança e no espírito dela, né? Porque é um espírito que já viveu outras vidas, já esteve em outras experiências e, claro, isso tudo deve ter uma grande história por detrás disso, de ter vindo naquele lar, naquela casa e sofrendo isso. Não que isso seja justo, por favor, né?
Meu Deus do céu, eu estou querendo dizer o seguinte, existe uma situação ali, uma situação reencarnatória assim, né, em que infelizmente era para todo mundo ter amado essa criança muito, ter iluminado o caminho dela, ter enchido ela de luz, de amor, de carinho, e no entanto houve o que aconteceu. Então, eu vou aqui, Joana de Ângeles, vou começar, era para mim ter começado falando isso, mas eu já entrei no assunto. Ela diz o seguinte, espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te parecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Eu acho que nesse momento nós temos que acionar a justiça dos homens, né? Os criminosos precisam ser punidos. E nós temos também que acionar de alguma forma a justiça divina. E nós sabem como que nós acionamos a justiça divina? É através da oração. Não pedindo a Deus que mata aquele criminoso, aquele tio, aquele avô, ou faz com ele tem que aprender isso, olho por olho, dente por dente, não. Mas pedir para Deus iluminar essa criança. Esqueçam os usurpadores, esqueçam os criminosos. Vamos focar na menina, vamos focar no bem-estar dela. Porque eles não tenham dúvida disso, que se a justiça dos homens não for completamente plena nas decisões com relação a esses indivíduos, né, mas a justiça divina será. Então nós temos que pensar e se preocupar agora com o futuro dessa menina. E de todas as outras que estão sofrendo e que não chegaram a público os seus casos, as suas histórias. Chegou-nos a público somente esse, mas nós temos inúmeros. Eu cansei de ouvir, infelizmente, numa época em que eu trabalhava no banco, eu era a única gerente mulher e tinha outros gerentes homens que trabalhavam comigo, e tinha alguns deles que eles tinham uma turma que ia pescar no Mato Grosso todo ano. Então eles iam em uma turma de homens, só homens, né? Ficavam uma semana, viajavam de carro, iam em comboio, e eles voltavam dessas viagens e eu ficava ouvindo. E um dia me levantei que sinceramente fiquei enjoada, porque um deles, não são todos, mas um deles contou que os amigos dele, não era ele também, os amigos dele estavam loucos para sair à noite na pescaria, porque naqueles barzinhos ali do norte, tinha muitas meninas de 13, 12, 14 no máximo, né? Que estavam ali praticando a prostituição, né? Incentivada pelos próprios pais, principalmente o pai, para que eles pudessem ter um sustento. Então eles colocam as meninas ali, nessa vitrine. É muito triste isso, né? E como é que nós vamos fazer para acabar com isso? Então nós precisamos criar políticas para que todos, lá no norte, lá no sertão nordestino, nós tenhamos condições de que essas famílias possam se autossustentar e não coloquem suas meninas na vitrine para vender, porque isso são marcas que ficarão para toda a vida nessas meninas, que não terão futuro algum, que não conseguirão ser felizes. Então, a gente tem que pensar como que nós vamos fazer, o que a gente pode fazer para ajudar, o que seriam essas marcas no espírito. Então eu diria o seguinte, né? Um caso desses, como nós acabamos de falar, eu estou citando esse em específico só para a gente ter um exemplo, mas tem muitos casos dessa qualidade. Como que nós poderíamos fazer então para que isso, né? Nós temos que criar políticas públicas, dando condições para as famílias se autossustentarem, para que elas tenham condição de trabalho, para que isso seja, se alguém souber de algum caso desse, né, de menores envolvidos com prostituição, que seja denunciado,
Muitos casos são acobertados, né? Muitas cafetinas exploram, isso é crime, né? Cafetinar é crime. Então, nós precisamos, realmente o Estado precisa se preocupar com o bem-estar dessas crianças. Não existe outra pessoa, outro ser, né? Outro ente, a não ser o Estado. O Estado aqui eu estou falando, tanto pode ser a União, como o próprio Estado, como o município, mas criar condição para que nós possamos colocar um fim na violência, principalmente contra a mulher e a criança. Porque enquanto nós não tivermos políticas públicas voltadas e preocupadas com isso, nós vamos ficar sabendo desses casos horrorosos, terríveis, porque eu tenho certeza que a partir do momento em que as pessoas colocam-se ali, as suas filhas no lugar daquela menina, porque infelizmente a empatia só é gerada assim, quando eu trago para mim, né? Esses dias eu escutei de uma amiga, ela escreveu no Facebook assim, que empatia não é olhar com o meu olho a dor do outro, mas conseguir olhar a dor do outro com os olhos dele, o que é muito diferente. Então nós precisamos ter essa empatia, né? E saber que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Nós temos aqui no sul ainda uma realidade bem diferente, mas o norte e nordeste do nosso país ainda sofre muito com isso, né? Então, perante o espiritismo, o que é que seria isso? Bem, nós temos aí uma relação, que eu não sei qual, fortíssima, né? Desse núcleo familiar, em que essa menina chegou e foi abusada, violentada, enfim, vilipendiada a sua alma. Sua alma foi vilipendiada. Porque essas experiências no corpo físico é que trazem marcas para o nosso espírito. E noutra encarnação, nós trazemos isso marcado no nosso espírito. E ao reencarnarmos aqui novamente, trazemos traumas que a gente não consegue explicar. Às vezes de relacionamentos, às vezes com o próprio sexo, às vezes com o próprio núcleo familiar. Então são marcas que ficam ali indeléveis através da eternidade. O que nós podemos fazer? Nesse momento eu só posso dizer que essa criança precisa de muito amparo, muito amor, muito esclarecimento sobre a vida. E que ela consiga agora ver as cores do mundo, porque até agora ela não viu cor. Ela deve ter visto um mundo cinza, negro, de dor, de choro. Eu vi ali na Globo News que dizia que ela lá no hospital chorava e gritava muito, que ela não queria ter neném. E ela se agarrava ao ursinho de pelúcia que ela estava o tempo inteiro. Era uma criança. Uma criança que foi roubada a sua infância. Tiraram dela o direito de ser criança. Retirar o direito de ser criança é um crime. Olha, tinha que ser um crime hediondo, tinha que ser um crime com uma pena muito grande, para que inibisse qualquer adulto de cometer uma violência contra uma criança. Porque aquilo que eu acabei de dizer são marcas do espírito. Uma experiência dolorosa como essa criança teve, vai carregar para toda a vida dela. Né? Por toda a vida dela ela vai carregar isso. Bem, falando sobre violência, o Nelson Mandela, né, ele tinha um ministro chamado Desmond Tutu, que era um pastor anglicano, e que antes dele ser ministro do Mandela, quando o Mandela ainda estava no cárcere, ele coordenou, né, ele era um grande parceiro do Mandela, ele coordenou um manifesto pela paz em pleno apartheid, em plena guerra civil na África do Sul, né, que todo mundo deve saber do apartheid, que era entre negros e brancos. Eram os brancos contra os negros, né? Porque foi uma guerra completamente desigual, um massacre, né? Um massacre racial, um fato também bastante triste e que muito pouco divulgado na época dos fatos. Então ele dizia o seguinte, Desmond Tutu: vocês já perderam, ele dizia para os brancos, porque eram os brancos que violentavam os negros. Os negros não tinham condição, os negros não estavam no poder, os negros não tinham armas, os negros não tinham condições de ter uma guerra de igual para igual ali, não era uma luta de igual para igual, era um massacre, né? Um massacre racial,
uma covardia extrema da comunidade branca naquela época na África do Sul. Então, Desmond Tutu diz assim: vocês já perderam, nesse manifesto dele pela paz, vocês já perderam, porque ninguém ganha nada em cima de violência, porque guerra nenhuma tem vencedor. Guerra nenhuma tem vencedor. Muita gente diz, né, os Estados Unidos foram os grandes vencedores e os aliados na Segunda Guerra. Que vencedor? Os Estados Unidos o que fez foi emprestar dinheiro para a reconstrução da Europa e deixar eles reféns por muitos anos da América por conta de dinheiro, por conta de armas que ele forneceu. Mas vencedor? Venceu em quê? Então, nenhuma violência tem vitória em cima dela. Nenhuma dela tem vitória. Nós temos vitória quando a gente, de forma pacífica, com manifestos pacíficos, sem causar dor alguma a ninguém, consegue vencer o mal. Isso sim é uma vitória. Então, Desmond Tutu dizia, vocês já perderam, né? Porque ele dizia, nós vivemos num universo moral que é regido por um Deus todo-poderoso. E o que vocês estão fazendo contraria os princípios da lei divina. Portanto, são réus condenados. Ou seja, ele dizia que aos olhos de Deus, todos aqueles que estavam promovendo aquela carnificina já eram condenados. Já estavam condenados. Se a lei, se a justiça dos homens não os condenou, é outro problema, mas a justiça divina já. Portanto, esses crimes que nós temos agora contra a criança, contra a mulher, essas pessoas já estão condenadas. A sentença delas já está feita. Não vai ter forma nenhuma de escapar. Ele pode pegar uma prisão menor do que a gente desejava, mas ele nunca vai ter mais o nosso maior bem, que é a paz de espírito, ele não vai ter também outro bem, que é o amor. Ele não vai conhecer o amor. Ele só vai conhecer o ódio e todos os sentimentos inferiores que nós devemos ficar longe deles. Então, Desmond Tutu, quando Mandela sai da prisão, ele leva ele depois a ser ministro, né, do Mandela, e Desmond Tutu foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz, né, um grande homem. E ele foi também muito criticado pela imprensa mundial quando ele teve a coragem de, no país, fazendo uma visita ao país de Israel, dizer o seguinte: que Deus dê forças para as vítimas do Holocausto para perdoar seus algozes. Que Deus dê força para as vítimas do Holocausto perdoar seus algozes. Quando a gente fala nisso, né, sobre uma grande violência, e quando se fala em perdão, a gente sente aquela... Como perdoar uma violência dessa? Como perdoar uma grande violência? Gente, quando Deus disse, amai os vossos inimigos, quando Jesus disse, ele quis dizer, não os odieis. Não os odiei. Por que nós não vamos amar quem promove o mal contra nós? Não tem como. Não existe como, nós não temos essa capacidade. Até Jesus ficou nervoso lá no templo, expulsou os vendilhões. Jesus foi o homem que trouxe o maior código de conduta para nós e nos deu uma mensagem que até hoje, né? Olha só, o cara que trouxe uma mensagem que não deixou escrita e que só os amigos que andaram com ele, que falaram sobre ela, né, que conviviam com ele, e que está aí até hoje. Modelo, guia de amor, de paz e de felicidade da humanidade. Então, nós temos a regra, a gente já sabe o que é. O problema nosso é que a gente o nosso ego, o nosso lado humano, eu não diria humano, mas o nosso lado egóico não permite que nós sejamos pessoas com mais empatia pelo ser humano. Então, esse exemplo que eu trouxe a vocês aqui do Desmond Tutu, aqui embaixo ele diz, né, o tribunal da consciência, é no tribunal da nossa consciência que está registrada a lei de Deus. Não é só ele que diz isso.
nós também dizemos dentro da doutrina espírita, o tribunal da nossa consciência que está registrada a lei divina. E pode ter certeza, gente, quando nós desencarnarmos, não vai ter um velhinho lá de barba branca comprida com um cajado de branco, olhando pra gente com o dedo e dizendo, olha, tu vai para o inferno, tu vai para o céu, ou tu vai pegar tanto tempo de prisão no inferno, tu vai... Não existe. Esse velhinho somos nós, está dentro de nós. É o tribunal da nossa consciência, porque todos nós temos a semente divina dentro de nós. O problema é que a gente não trabalha a nossa divindade. A gente só vive a casca, vive a matéria. A gente não aprofunda, né? Ninguém foge de si mesmo. O que falta no criminoso é um sentimento e educação moral. Nosso destino é construído pelas nossas próprias mãos. Quem se entregou somente ao gozo material é natural que experimente lágrimas de sofrimento. Então, a gente já sabe, né, o que nós temos que fazer para que nosso espírito não tenha tantas marcas de violência dentro de nós. Através do perdão para limpar, é um poderoso desinfetante, o perdão. Ele tira tudo. É um baita de um cloro que limpa tudo. É o perdão. Agora, o perdão tem que ser de dentro para fora. Não é um perdão falado. Nós não precisamos falar que perdoamos. A gente tem que saber que perdoou. E a gente só tem certeza que perdoou quando a gente lembrar daquele fato e contar ele de uma forma tranquila, sem aquela energia da raiva. Porque quando ele conta, não, tu perdoasse... Aí tu pergunta assim, né? Tu perdoasse o fulano? Perdoei, faz muito tempo já. Mas olha, naquele dia, quando ele me pegou, ele me falou cada coisa, ele me disse, porque não sei o que. Aí a gente vai ver que a pessoa ainda está com aquela, dentro dela, com aquela dor toda, com aquela raiva toda. Então não perdoou. Essa é a maior prova. Quer saber se perdoou? Conta o fato de novo. Aí tu pode contar dessa forma assim. Ah, não, já perdoei. Coitado também, né? Ele, olha só a vida que ele tinha, olha só isso. E, olha, já passou. Ah, não, na época eu fiquei com muita raiva, mas hoje não mais. Pelo jeito aí nós temos um perdão que se efetivou mesmo, de forma absoluta, né? Eu tenho um espírito, uma pessoa que já desencarnou, que era um médium, um espírita famoso chamado Jerônimo, um mineiro de Ituiutaba, interior de Minas Gerais. Ele foi um médium, ele nasceu em 30, na década de 30, desencarnou na década de 80. Desencarnou com 50 anos, certamente. Ele passou desses 50 anos, 30 anos numa cama. 30, numa cama ortopédica. Ele foi perdendo, ele teve ai meu Deus, agora vou... não é esclerose múltipla, é uma doença que hoje nós ainda temos, mas que já tem bastante tratamento, que tu vai perdendo o movimento, não estou me lembrando agora, tu vai perdendo o movimento. Ele começou a cair, aí começou a usar a muleta, depois de muleta ele foi para uma cadeira de rodas, depois da cadeira de rodas ele foi para a cama, da cama ele não saiu mais. E nos últimos 10 anos ele ficou cego também. Ele era um homem de 1,90 m quase, ele ficou com 1,60 m, ele atrofiou. A história do Jerônimo ela é triste e belíssima ao mesmo tempo, porque ele ria disso tudo. Ele ria, no começo ele se revoltou, ele era um jovem, né? Ele não chegou a ter vida nenhuma, ele não casou, ele não namorou, ele aos 17 anos já começou a sentir dores, aos 18 ele já estava entrevado, como se diz, né? Já quase paraplégico. E depois ele ficou nessa cama ortopédica. Ele viajou esse Brasil inteiro numa Kombi, numa perua, na cama. Ele dava palestras na cama em centros espíritas. Jerônimo Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado. Olha, quem quiser dar uma olhadinha lá no Google, joga Jerônimo Mendonça, tem um videozinho preto e branco dele, tem alguns, mas esse é um que está na cama, só aparece daqui para cima, ele dando uma palestra em Londrina, que eu acho que foi uma das últimas que ele deu antes de desencarnar, que chama Trabalhar, acho que é Trabalhar, bem, não lembro agora de cabeça,
infelizmente não lembro mais, assim, é um que tem, ela tem uma gravação meio ruim, que é antiga, né? Foi gravada acho que no começo dos anos 80, ele desencarnou acho que em 84, se eu não me engano. E então, o Jerônimo Mendonça, ele é um exemplo que deveria ser, se todo mundo conhecesse essa história, porque toda vez que eu conto essa história nos centros espíritas, as pessoas se emocionam. Eu levo inclusive um pedaço desse vídeo com a fala dele, que ele é maravilhoso. Ele é engraçado, ele cantava, tinha uma voz, ele foi amigo do Roberto Carlos foi conhecê-lo, ele foi no show do Roberto na cama, né? Ele andava por tudo na cama. Né? Para tirar as dores dele, tinham que colocar sacos de areia no peito, 30 quilos de saco, para tirar as dores que ele tinha na época, porque não tinha nada que tirasse aquela dor que ele tinha, as dores. Né? E, enfim, é uma história, tem um livro que conta a história dele, um livrinho, O Gigante Deitado, e Jerônimo foi esse exemplo que ele dizia, um dia perguntaram para ele assim, Jerônimo, o que é felicidade para ti? Sabe o que ele disse? Felicidade para mim seria virar de bruços. Porque ele nunca pôde virar de bruços, ele dormia só assim, né? Barriga para cima. Dormia inclinado, não era totalmente deitado, não podia. Imagina, anos da vida, anos, 30 anos. Um homem que não conheceu nada a não ser... Agora, ele foi muito conhecido aqui no Brasil, principalmente no meio espírita, teve personalidades que foram conhecê-lo. E ele escreveu acho que quase uns 20 livros, chegou a gravar até um disco, porque ele cantava bem. E Jerônimo era uma figura. Então ele dizia assim, é Deus quem acende as estrelas no quarto escuro da noite. É Deus quem acende as estrelas no quarto escuro da noite. Olha quanta coisa que pode se refletir nessa frase dele, né? Então, aceitar com resignação aquilo que não pode ser mudado. Ele fala o seguinte, que o melindre é filho do orgulho. Né? Então, que esse melindra, presta atenção. Ele também nos diz o seguinte, né? Ele tem uma história dele que ele foi visitar o Chico, ele era amigo do Chico Xavier, né? E ele foi visitar o Chico algumas vezes e teve uma vez que ele estava com meu Deus, esqueci agora, um sangramento grande, né? E ele disse, e não passava, e os médicos estavam dizendo que, olha, tá complicado o caso do Jerônimo, e que a tua vida tá por um fio, Jerônimo. Aí ele foi lá no Chico, eu fui no médico agora. Ele não queria morrer, como nenhum de nós quer, né? Se encarnar, a gente tem medo. Ele, por mais que ele tivesse toda essa sabedoria da eternidade, da imortalidade, mas ele era um homem ainda de quase 50 anos, nessa época, porque ele desencarnou 5 anos depois disso. O médico disse que a vida dele estava por um fio, que ele ia embora em um mês. Aí ele foi lá no Chico, me ajuda. Aí o Chico assim, o que houve, Jerônimo? A minha vida está por um fio. Aí o Chico assim, mas que fio? Fio de nylon, de aço, de tecido, que fio? Aí o Jerônimo, pô Chico, eu tô falando sério, né? Aí o Chico disse, não, trabalha que o fio engrossa, né? Então o Chico dizia, que Emmanuel dizia a ele que o seguinte, essa coisa que quem está aqui há muito tempo e não vai embora nunca é porque o fio é grosso, porque tem que trabalhar muito, ele precisa trabalhar muito, então trabalha que o fio engrossa. Então ele disse, continua a tua vida, né? Que a hora que tu estiver aqui, meu amigo, tu vai, como todos nós, né? Na hora que a gente precisar e tiver que ir, a gente vai. Então, trabalha que o fio engrossa. Se a gente quer viver bastante, que trabalhemos, que não cuidemos da vida dos outros, né? Que não sejamos maledicentes, que não sejamos vingativos, que não pratiquemos o mal. Olha quantas coisas nós podemos evitar no negativo, né? Não praticar o mal, não ser maledicente, né? Que nós vivemos a nossa vida e não se incomodemos com a vida dos outros. E que a gente possa, efetivamente, para que o nosso espírito não tenha essas marcas da violência. Porque uma pessoa que recebe essa violência
como a gente falou agora aqui, recebe violências durante a vida, porque todos nós somos vilipendiados em algum sentido durante a vida, né? Nós sofremos traumas, violências morais, violências físicas mesmo, violências psicológicas, e todas elas permanecem no nosso espírito, armazenadas, porque o nosso espírito é o nosso HD, fica tudo ali, os arquivos vão todos para lá, não tem como nós excluir e mandar para a lixeira, não, fica ali. O que nós temos que refazer? Nós temos que fazer é reconstruir esse espírito, né, essas mazelas que estão ali arquivadas, fazer desse limão um suco de limão, desse abacaxi um suco de abacaxi. É difícil? Não é fácil, mas não vai ser com o mal que nós vamos evitar o mal e não vai ser com o mal que nós vamos vencer o mal. A gente só vence o mal com o bem, não tenho dúvida disso. Então, a violência, ela permanece sim como marca no espírito. Então, ao reencarnarmos, nós trazemos essas marcas dentro de nós. Por isso, às vezes, nós não entendemos alguns traumas que nós temos com determinadas situações que ocorrem, e a gente não consegue entender, mas eu nunca passei por isso aqui, eu nunca vivenciei nada semelhante. Nessa vida, não. Mas nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Nós temos uma multidão dentro de nós. Nós temos uma multidão de personalidades que já vivenciaram N experiências. E as mais importantes, as que mais marcaram, permanecem vivas dentro de nós. E por alguma situação atual, ela detona o que a gente chama de um núcleo de potenciação no nosso subconsciente e traz para nosso consciente aquela lembrança onde nos faz sentir, sofrer ou ter medo ou ter pânico de alguma situação atual. Então, essas marcas ficam, mas elas podem ser apagadas, elas podem ser deletadas dentro de nós, elas podem ser colocadas na lixeira, mas desde que nós entendamos, compreendamos aquela situação de uma forma amorosa, de uma forma pacífica, sem a vingança, sem o olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi, né, é muito antes da lei mosaica. Nós não podemos também, né, colocar esse código de novo, trazer para cá, diante de tanta violência que nós já estamos vivendo. Olha, por hoje, eu quero ficar com 45 minutos com vocês, e acabou de dar 45. Eu não quero me alongar, porque eu estou aqui sozinha, mas eu vou terminar minha fala hoje sobre as marcas da violência no espírito. Eu falei do Jerônimo Mendonça. Por favor, jogue no Google Jerônimo Mendonça e vai ter aquele vídeo preto e branco dele que dá uns 50, 45 minutos de vídeo, mas é maravilhoso aquela palestra dele. O gigante deitado, que passou 30 anos da sua vida numa cama e que quando perguntaram a ele o que era felicidade, ele disse que era deitar de bruços. Ok? Prestemos atenção com os nossos ideais de felicidade, né? Vamos dar uma reavaliada nos nossos ideais de felicidade. Ele diz o seguinte aqui, o Jerônimo: vivemos um momento de cataclismos morais e um grande desafio da fé. Vejam só, ele está falando isso em anos 80, 40 anos atrás. Mudou muita coisa? É chegada a hora de darmos a dimensão da fé raciocinada na prática do bem. Somos alunos repetentes de muitas matérias e, através da faculdade da reencarnação, aprendermos e tentarmos entender todas as nuances e as verdades sobre a vida. O mundo terreno é como um hospital, uma casa de doentes que necessitam de tratamento e recuperação. Se a Terra é um planeta de provas e expiações, quando não estamos provando, estamos expiando. Porque somos imperfeitos. Se perfeitos fôssemos, aqui não estaríamos. Estagiamos no corpo carnal e às vezes contraímos o ônus carnal da doença. Entretanto, não nos compete analisar os desígnios de Deus. Ele é a própria sabedoria e sabe o que faz. Deus a tudo sabe e nós nada sabemos.
Bem, trabalha que o fio engrossa, né? Quem não trabalha, dá trabalho, já dizia o Chico. Então, nós temos que permanecer trabalhando, né? Quem não tem uma espinha na epiderme da alma, quem não tem uma satisfação interna, todos nós temos. Por mais difícil que seja a experiência, ela sempre será compatível com a nossa capacidade de lidar. Desculpa. Não sem esforço, não sem sofrimento e não sem um eventual sacrifício, com o que aparece pela frente. Então, gente, a gente não veio aqui para passear, a gente não veio aqui só para se divertir, a gente não veio aqui só para ser feliz e estar alegre. A gente veio aqui para trabalhar, para ser feliz também, mas sabendo que, com certeza, aquela espinha na nossa epiderme da alma, ela vai doer em algum momento. Então, tem um remedinho chamado amor, que ajuda muito para tirar essa espinha. Eu vou hoje tentar aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens. O back vocal da Luna e da Mel tá legal, né, gente? Nossa, olha, anima. E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se vai desce. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é o não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha e se perder, é o estar-se preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, que é o amor. É um ter com quem nos mata a lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Eu abro aqui um parênteses quando ele diz isso, que nós nos acordemos desse sono profundo da nossa, às vezes, talvez, ignorância, da nossa raiva, do nosso ódio, da nossa falta de perdão, que a gente acorde desse sono equivocado para vivenciar o amor, que o amor é a realidade, o amor é a vida. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Desculpa aí, viu, a cantora? Gente, bom final de semana. Fiquem com Deus. Muito amor, muita paz. E vamos trabalhar as marcas que talvez, por um equívoco nosso, a gente traga dentro de nós, ou quem nos colocou ali. Perdão e amor. Beijo. Tchau, gente.